Vamos falar do sistema elétrico de locomotivas e do sistema de motor diesel. Primeiro, do sistema elétrico. Bom, é importante que todos saibam que o sistema elétrico de locomotivas varia um pouco dependendo do fabricante. Os grandes fabricantes de locomotiva no Brasil, montadores, são hoje a General Electric, o Wabtec, e a EMD Caterpillar, que fabrica as antigas locomotivas da General Motors. A EMD é Electromotive Diesel. Quando essa empresa pertencia à General Motors, era Electromotive Division. Ela permanece com a mesma inicial, mas mudou apenas o significado da última letra. E aí passou a ser Electromotive Diesel. Bom, claro, todas as locomotivas, como nós sabemos hoje, são diesel-elétricas. A grande maioria das locomotivas hoje são diesel-elétrica. Os fabricantes GE e Wabtec e Caterpillar. Bom, claro, tem diferenças. Existem diferenças entre o modelo da General Electric e uma diferença entre o modelo Caterpillar, apesar das mesmas terem o mesmo fim. Ou seja, eu tenho lá um motor diesel que vai movimentar um gerador / alternador. A diferença entre gerador e alternador é corrente contínua de alta tensão e alternador, corrente alternada trifásica de alta tensão. É óbvio que a corrente alternada de alta tensão é mais moderna, propicia mais potência para as locomotivas e, é claro, tem grandes vantagens em detrimento do modelo de corrente alternada. A potência entre eles é mais ou menos a mesma, pessoal. Você pega uma locomotiva de corrente contínua, motor de corrente contínua, ele tem um gerador, aliás, pode ser um gerador, e o motor é de corrente contínua, como também pode ser um gerador, aliás, um alternador, desculpem, e o motor ser de corrente contínua. E aí, para compensar essa diferença entre as correntes, eu vou ter uma bancada de diodos que vai fazer a conversão da corrente contínua, ou melhor, da corrente alternada para a corrente contínua e ser utilizada de maneira adequada nos motores. Essa locomotiva também pode ser alternador e alternador de corrente alternada, motor de corrente alternada no lugar do motor de corrente contínua. A diferença é potência. Ambas as locomotivas, como exemplo, eu posso dizer para vocês assim, a Dash 9 é uma locomotiva com alternador que gera energia de corrente alternada trifásica que é convertida em corrente contínua para um motor de tração de corrente contínua. E, então, a relação existente entre elas é simples, 4.400 HP de potência. Já a nova locomotiva, a C44, ela tem um alternador e o motor de tração é de corrente alternada também. Então, ela passa por um processo diferente para chegar até o motor de tração. Então, ela gera corrente alternada, ela passa por uma bancada de diodos, faz a conversão para corrente contínua, passa por um controlador de potência, vamos chamar assim, que vai dosar a energia que vai para o motor de tração. Antes de chegar no motor de tração, ela passa no inversor de frequência e passa a ser de corrente alternada novamente. Então, essas são as grandes diferenças existentes entre os modelos. A General Motors, aliás, desculpe, a Caterpillar, ainda faz uma certa confusão na cabeça da gente, a Caterpillar também tem essas mesmas características. Os equipamentos, às vezes, variam um pouquinho de um modelo para outro modelo, mas todas elas trabalham praticamente semelhantes. Bom, digo o seguinte para vocês, que esse treinamento vai promover um conhecimento mínimo para que vocês tenham noção do funcionamento de todos os componentes elétricos e eletrônicos
e todos os sistemas de proteção de uma locomotiva. Os sistemas elétricos de uma locomotiva reúnem vários elementos analógicos e digitais que, num esforço conjunto, produzem uma locomotiva em seu estado final. Os circuitos serão apresentados de modo a contemplar componentes elétricos e eletrônicos de uma locomotiva genérica, não específica. Claro que nós poderemos ressaltar algumas características de um modelo, de um fabricante ou de outro fabricante, mas esse conceito, de uma forma geral, vai atender a todos os modelos de locomotiva, seja do fabricante A ou do fabricante B. Esses mesmos circuitos são aplicados às locomotivas da frota de várias locomotivas de praticamente todas as ferrovias do Brasil. Por quê, pessoal? Normalmente, as ferrovias compram esses equipamentos de vários fabricantes, para não ficarem presos a um modelo só, a uma dependência de um só fornecedor. E isso faz com que a gente tenha que se adequar, tenha que conhecer as características. Você não pode operar a locomotiva de um fabricante do mesmo modo que opera de outro fabricante. Tem diferenças que nós temos que nos adaptar para fazer um trabalho de acordo. E esse treinamento vai falar justamente dessas diferenças, que é para que todos façam o trabalho com a melhor performance possível, da melhor maneira. E o sistema de motor diesel dessas locomotivas? Idem. Nós podemos dizer de uma forma bem assim, clara, os motores diesel das locomotivas GE, Wabtec, são motores diesel de 4 tempos. E os motores diesel das locomotivas General Motors, EMD, e Caterpillar são motores de 2 tempos apenas. As diferenças entre eles, nós iremos falar cada uma. Ou seja, você vai conhecer cada uma das facetas dos motores diesel 4 tempos e dos motores diesel 2 tempos. Eles fazem o mesmo trabalho, né, que é movimentar um virabrequim, que vai estar ligado a um alternador, gerador, e produzir corrente contínua ou corrente alternada, dependendo do modelo. E aí vai ser levado para um motor de tração, que vai ser de corrente contínua ou de corrente alternada, dependendo do modelo. Mas esse passo a passo tem diferenças. Por quê? Os motores de 4 tempos têm outras características, têm características próprias dos motores 4 tempos, assim como os motores 2 tempos. Então, basta que você saiba que, não importando o fabricante do motor de uma locomotiva, você vai desenvolver as competências para entender, para compreender e para identificar de quem é esse motor, se ele é 2 tempos, 4 tempos, só de olhar, ok? Agir com total segurança, em conformidade com os procedimentos técnicos necessários, de modo a garantir qualidade e segurança dos equipamentos que vão estar sob sua responsabilidade, de acordo também com os procedimentos estabelecidos pela sua ferrovia. O curso do sistema de motor diesel de locomotiva foi desenvolvido com o objetivo de estudar essas particularidades dos motores, seus subtipos, a apresentar os vários modelos que existem hoje nas locomotivas, conhecer os principais componentes dos motores diesel, bem como a diferença entre eles, claro. Nós vamos falar de todos os subsistemas dos motores diesel, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação, sistema de ar, sistema de potência à turbina, características do sistema de superalimentador e do sistema intercooler. São semelhantes. Superalimentador e intercooler são sinônimos do mesmo tipo de motor. Agora, nós temos também, nas locomotivas Caterpillar, uma turbina que não tem intercooler. Lá é aftercooler. E aí você vai entender as diferenças entre um modelo e o outro, apesar dos dois fazerem o mesmo tipo de trabalho, que é pressurizar o ar que vai para dentro das câmaras de combustão, para que você tenha uma quantidade de oxigênio maior, arrefecido, pronto para queimar dentro da câmara, quando
o sistema injeta o combustível. E aí você vai entender todas essas nuances, todos esses detalhes, cada um dos componentes, e vai fazer toda a diferença. Você saber como funciona o sistema de óleo lubrificante de uma locomotiva GE em detrimento de uma locomotiva EMD, da Caterpillar, funcionam basicamente do mesmo jeito, mas cada uma tem as suas características próprias, ok? Então, agradeço a atenção de vocês e as dúvidas serão sempre bem-vindas. A gente retira essas dúvidas para vocês aí, que esse é o nosso trabalho, tá bom? Uma boa tarde, até mais.